A Agenda Social Rio, uma herança deixada pelo sociólogo Herbert de Souza, tem por objetivo desenvolver ações voltadas para a valorização da cidadania. Essa agenda deu origem ao grupo que vamos conhecer na reportagem. São as arteiras. Elas trabalham na perspectiva da economia solidária e acreditam que, dessa forma, podem ajudar a construir uma sociedade mais justa. Eu sou arteira. Ilanilza, Jussara, Rogéria, Rosana, Maristela. Em comum, a paixão pelo trabalho e a crença de que dele pode começar a brotar uma nova realidade para a comunidade da Casa Branca, na zona norte do Rio de Janeiro. Todas elas fazem parte do grupo Arteiras, que surgiu em 2002. Nós não estamos aqui pensando nos 30 milhões, nos 40 milhões, não. Nós estamos pensando que nós precisamos mudar uma realidade local e que não podemos, lógico, contemplar até a comunidade toda, mas podemos fazer uma gotinha no oceano. E para que a realidade começasse a mudar, foi preciso definir ramos de atuação. Aí a gente não sabia fazer papel. A gente foi na internet procurar papel. Nesse livro que eu tenho, tinha uma ideia mais ou menos como fazia. Os primeiros papéis eu fazia papel em casa, no jornal, trazia para cá. Aí surgiu um curso na UERJ de papel reciclado. Uma das 25 integrantes do grupo fez o curso. Desde então, outras novidades vêm sendo implantadas no processo de produção do papel reciclado. Uma das constantes preocupações é o uso sustentável dos recursos que dão origem aos produtos criados pelo grupo. Agora a gente descobriu que para economizar um pouco mais de tinta, a gente guarda, coa e guarda água para botar de molho na mesma água e bater com a mesma água, que aproveita bem mais. As arteiras se reúnem na Casa da Autoestima, o centro de promoção de cidadania da comunidade. O dia de trabalho é o sábado, o que não desanima essas mulheres que muitas vezes também realizam outras atividades profissionais ao longo da semana. E chega sábado, que a gente tem o único dia que tem para ficar em casa, largar tudo e vir para cá, passar o dia todo. Que a gente acha que é por prazer, por vontade de estar trabalhando, manual, e ver não só eu crescer, mas como todo um grupo, abrindo porta para muitas outras coisas, e acho que isso é importante. Cadernos, blocos, porta-retratos, os produtos feitos com papel reciclado são o carro-chefe. Recentemente, a produção foi facilitada com a aquisição de máquinas. Uma decisão que, como não poderia deixar de ser, foi coletiva. Nós ficamos um ano para comprar uma guilhotina e uma máquina de furar, sem tirar um realzinho. Nós produzimos, vendíamos e guardava o dinheiro. Aí todo mundo junto. E aí, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Ah, não, vamos guardar. Precisamos comprar a máquina. Você tendo uma máquina, você vai viabilizar o quê? O produto. Semana passada estava lindo isso aqui, 200 cadernos enormes. Eu levei para o trabalho e ficou todo mundo alucinado. Mas isso é porque a gente foi melhorando o processo produtivo. Idalina é uma das arteiras responsáveis pela produção de cosméticos, outra atividade do grupo. A gente também trabalha a parte de reaproveitamento, né? Por exemplo, geralmente reaproveitamento de cascas, né? De legumes. Geralmente o que a gente costuma jogar fora, a gente reaproveita. Para as arteiras, os temas presentes nos grupos que promovem a economia solidária, como o reaproveitamento de materiais, deveriam fazer parte do currículo escolar. Colocar isso no currículo, vamos dizer assim, ali como pauta de trabalho que tem que ser desenvolvido dentro das escolas. E fazendo o quê? Um eixo. Quais esses grupos populares que estão fazendo esse trabalho, convidando esses grupos? A ideia da economia solidária, para mim, é também da escola solidária e é de um mundo melhor, que é o que a gente que a gente já tentou muito, todo mundo sabe, e que alguns caminhos não deram certo, a gente está tentando de novo. Professor Barreto, é óbvio, é inegável a mudança na realidade dessas pessoas que participam de um processo como esse. Agora, embora isso aconteça, por um outro lado, muitas vezes esse produto, até chegar no consumidor final, ele passa por vou chamar de atravessador aqui, que muitas vezes pode ser alguém do capital, uma grande empresa, uma grande boutique ali, uma grande livraria que compra aquele trabalho ali. E muitas vezes esse produto chega com um valor
bem mais alto do que o produto que foi vendido por elas. Obviamente, isso acaba prejudicando o próprio negócio da economia solidária. Como é que essa relação se discute numa economia solidária, por exemplo? Porque eu conheço, por exemplo, cooperativas de costureiras que fazem trabalhos magníficos que as grandes grifes vendem por preço 10 vezes mais caros e que elas não se beneficiam disso. Como essa discussão se dá? Veja, o ideal seria que as pessoas produzissem para atender as necessidades das suas próprias parceiras, né? Só que numa economia como nós vivemos, isso é impossível. Há que vender pelo menor preço para poder gerar recursos para comprar as máquinas necessárias. Ou seja, a economia solidária está dentro de um contexto que não é solidário. Eu acho que se resolve isso usando esse limão para pensar esse conjunto de relações. Por que razão o nosso trabalho gerou esse recurso e na mão da boutique gerou 10 vezes mais? O que precisa mudar além do nosso trabalho aqui? Isso não vai depender do meu trabalho, mas vai depender da organização da sociedade. Ou seja, não dá para pensar só em mudar o meu ambiente de trabalho. Nós precisamos construir uma nova sociedade. Eu gostaria de salientar também uma coisa interessante. Não sei se perceberam a alegria e entusiasmo das arteiras. Elas falavam com vaidade, com orgulho do que tinham feito. Isso não se consegue quando a gente faz o sacrifício de trabalhar para no final do mês ganhar algum dinheiro para comprar alguma coisa. O trabalho é o esforço e o imposto que eu pago para ter alguma satisfação no final do mês. Não é o caso dessas moças. Elas usam o sábado, é uma distração, elas percebendo o trabalho não só como uma forma de gerar recursos, mas como uma forma de crescimento, de aprender, de ser mais. Esse é o objetivo que a gente tem com a educação, com a economia solidária. Posso fazer mais um comentário? É muito interessante porque ela diz primeiro, que a economia solidária, ela, ao contrário do capitalismo, ela é uma economia que não pode gerar mais desperdício. Ela tenta ocupar todos os espaços da produção, ela quer ocupar esses espaços e não gerar desperdício. E segundo, é essa alegria do trabalho, não é? Quer dizer, elas vão, trabalham em conjunto, resolvem os problemas. Não sei se vocês perceberam, quer dizer, elas discutem como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer com que esse produto saia melhor, mais barato, mais, não é, bem realizado. Isso é a característica básica da economia solidária, essa discussão coletiva no grupo. Isso é que gera novas pessoas. Não é? Porque há um aprendizado nessa convivência, nessa vivência. É isso aí. E não só um aprendizado, elas aprendem várias coisas. Elas aprendem, como a outra mostrou, elas aprendem até o que deveria ser ensinado na escola. Veja que salto elas estão dando, não é o salto para o futuro, elas estão dando um salto para o futuro, não é? Tá certo. A Osilda, do Tocantins, vai fazer a pergunta agora. Oi, Osilda. Oi, Bárbara. Boa noite. Especialistas cursistas de todo o Brasil. Sou Zilda Verônica Garcia, orientadora de aprendizagem do Teleposto Professor João Alves Batista, Araguaína, Tocantins. A pergunta é da cursista Ângela, acadêmica de pedagogia. Se nos remetermos a uma visão histórica do trabalho, desde a antiguidade até os dias atuais, veremos que o mesmo sempre se apresentou pontuado de situações conflitantes de interdependência entre patrões e empregados. Pergunto, se a função da economia solidária é de articular uma política coletiva dos meios de produção, como ficaria a sociedade capitalista sem aqueles que vendem sua força de trabalho? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Osilda, pela sua participação no programa de hoje. Helena. Bom, como ficaria a sociedade capitalista, de acordo com, a partir da economia solidária, ela deixaria de ser capitalista. Quer dizer, o momento que a gente vive agora, e que até você também colocou na sua pergunta anterior, né?
as pessoas estão começando a produzir de forma coletiva, de forma cooperativa, mas isso ainda tem que crescer, tem que atingir as distribuidoras, tem que atingir as lojas que vendem diretamente ao consumidor. Já existe isso em alguma medida no Brasil, mas precisa crescer muito mais. E à medida que isso cresce, isso vai transformando a própria economia, a própria sociedade capitalista em todos os seus aspectos. Então é uma transformação que vai acontecendo no dia a dia, não é de um momento para o outro e não é uma ruptura. A gente está na reta final do programa, Helena. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre o que discutimos aqui hoje. Olha, eu gostaria de deixar só uma mensagem para os professores que é possível fazer isso em sala de aula. Acho que do que a gente viu hoje aqui, tem alguns exemplos da forma nova de tratar o conhecimento, de tratar o aluno, de se comportar na escola enquanto trabalhador também, aquele que quer participar das decisões, não simplesmente obedece o que o diretor manda. Ou seja, é possível o professor praticar isso já, com os recursos que a escola pública tem no Brasil, em qualquer situação, em qualquer contexto. A gente ainda tem um tempinho, Helena. Falamos aqui ao longo do programa basicamente de educação básica, mas também a nosso foco, a nossa discussão é a educação de jovens e adultos. Você ressaltou aí o aluno trabalhador, aquele que já tem uma vivência nesse próprio ambiente capitalista, como se dá essa discussão também nesse ambiente da educação de jovens e adultos. Mais significativo ainda, quer dizer, o jovem adulto ele já está no mundo do trabalho e ele já tem capacidade de formar uma cooperativa ou de se organizar da forma como ele conseguir, e a escola deve auxiliá-lo para isso, de forma cooperada, de forma solidária, né, de questionar o mundo do trabalho, de produzir alguma coisa diferente. Então, na educação de jovens e adultos é ainda mais significativo que a escola se transforme numa escola solidária, porque se na escola o adulto que é aluno, não participa de nenhuma decisão, inclusive sobre o que ele quer, que ele vai aprender, dificilmente ele conseguirá fazer isso no mundo do trabalho. Obrigada. Professor Barreto? Eu lembraria que Paulo Freire que colocou muito bem que se você faz educação para manter ou para transformar, normalmente a experiência da escola é de permanência, de manutenção. A proposta é que se faça uma educação efetivamente de mudança. É lógico que é meio assustador quando se propõe uma sociedade absolutamente injusta. Isso assusta alguns, mas isso é plenamente possível, porque, como dizia Paulo Freire também, a história é construída pelos homens. Se nós construímos o capitalismo, nós, seres humanos, também podemos construir a superação do capitalismo. Portanto, a professor que estiver nos vendo, não se assuste com o tamanho da tarefa. Primeiro, porque ela é possível. Segundo, porque vocês não estão sozinhos fazendo isso. Em todos os rincões do país, tem gente experimentando e tentando construir uma nova sociedade. Obrigada. Obrigada, professor. Professora Silvia. Bom, eu gostaria então eles já falaram bastante de educação, eu gostaria de convidar as universidades todas do país. A universidade é o fim do sistema educacional, muitas vezes está de costas para as realidades e para as necessidades da educação. Eu gostaria de convidar as universidades a abrirem a porta, a tentarem compreender, a tentarem receber a ideia da economia solidária, seja através das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, né, que envolvem alunos e professores, seja através da criação de cursos, não é, de disciplinas nas salas de aula. Então, eu acho que a universidade se isola muito em relação a todo o ensino que a precede. E se isola também em relação a toda a ação que vai decorrer da ação dela quando os alunos saem da universidade. Eu gostaria que que a universidade fosse um momento, mas que não fosse um momento isolado no tempo de formação dos alunos e na responsabilidade que eles têm em relação
ao conjunto da sociedade que não teve a sorte de chegar até a universidade. E há a possibilidade também de um intercâmbio entre a universidade e as próprias escolas, de educação básica, educação de jovens e adultos? Com certeza, com certeza. Discutir, essa é uma das questão. grandes discussões de por que a universidade se isola de um ensino que a precede, não é? Tá certo. Então... Obrigada, professora Silvia. Bom, chegamos ao final de mais um Salto para o Futuro. Eu agradeço as presenças da Helena Singer, diretora do Instituto Lumiar, do José Carlos Barreto, presidente do Vereda, Centro de Estudos em Educação, e da Silvia Lezer de Mello, professora da USP. No programa de amanhã, vamos falar sobre a educação de jovens e adultos integrada à qualificação profissional. Até lá!